bem, tema de hoje, dá para dar um jeitinho? Dá para dar um jeitinho? A gente vive num país do jeitinho. Essa semana que passou, eu tive no cartório, ali no Tucuruvi, na terça-feira. Fiz um casamento há 2 semanas atrás, 2 sábados atrás. Foi pela manhã e nesse casamento também fizemos o casamento civil. E um casal que era conhecido de um outro aqui da igreja pediu para a mulher deste casal, na segunda-feira, levar os papéis do cartório. E indo para o cartório, teve um problema em algum relato que teve lá, a gente teve que mudar. Na segunda noite, ela me trouxe o papel e na terça-feira ela não podia ir, porque ela está grávida, está quase para ganhar nenê, se já não ganhou. E por conta disso, ela falou, se o senhor puder mandar um motoqueiro, mas eu falei, eu vou pegar, como eu estava para aqueles lados lá de Santana, eu fui lá e aproveitei. Chegando no cartório, esperando a minha vez, conversando depois com o escrevente, camarada até atencioso, comecei a puxar papo com ele, a conversar, e de repente ele recebe uma ligação, e na ligação que ele recebe, a pessoa que está do outro lado da linha está falando assim, escuta, eu preciso me casar, o que eu tenho que levar? Ele falou, você tem que trazer a certidão de nascimento, você tem que trazer isso, aquilo outro. Aí o cara falou, mas eu não tenho certidão de nascimento, dá para dar um jeitinho? Ele falou, não tem como dar jeitinho, você tem que trazer a certidão de nascimento. Mas eu não tenho mais. Bom, pela internet hoje você consegue até acessar cartórios de todo o Brasil e conseguir. E ele insistia, e o rapaz escrevente, ele já estava ficando assim, já por aqui, porque ele está falando, não dá, não tem como, você tem que trazer esses documentos, isso é lei, a lei exige isso, não tem como. Não, mas se você pudesse dar um jeito, ele falou, não, meu senhor, não tem como, por favor. Aí a pessoa acho que xingou ele acabou desligando o telefone, ele falou, você vê, a gente, por mais educado que queira ser, a pessoa da outra linha, você está aqui trabalhando, você está falando o que precisa e a pessoa ainda desrespeita você. Eu falei para ele, rapaz, infelizmente no nosso país, o povo vive querendo dar um jeitinho. E no fim, depois de a gente conversar, ele deu entrada em toda a documentação, ele falou, o senhor participou desse casamento aqui? Eu falei, sim, eu sou o pastor que fiz o casamento. Ele, pois não. Aí ele abriu uma gaveta, pegou uma certidão, botou na impressora, deu uns comandos no computador, imprimiu, falou, pode levar, demora 5 dias, mas eu já vou dar para o senhor aqui, pode levar. Falei, opa, muito obrigado. O casal até ficou feliz que eles não vão precisar voltar. Mas a gente vive num tempo de gente querendo dar jeitinho para tudo. No Brasil, o Brasil tem aquele chamado jeitinho brasileiro. Todo mundo quer dar um jeitinho. Me lembro que no passado, antes de falar sobre isso, eu quero deixar claro aqui que existe o jeito certo de fazer as coisas e existe o jeitinho. O jeito certo, por exemplo, no passado, um amigo que tinha um Fusca, e quem teve Fusca sabe disso, quem teve Fusca sabe que dava para você dar um jeitinho para ele andar. Por exemplo, uma vez quebrou o acelerador, o cabo do acelerador, e a gente estava no lugar, e agora, como é que a gente vai embora? Um amigo meu falou, só se arrumar um arame. Como assim arrumar um arame? Arruma um arame que eu dou um jeito, tá bom. Aí ele passou o arame por debaixo, foi lá, e ele colocou assim perto do câmbio, e ele puxava assim, bum, 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 bum. Lembra disso, né? Já deve ter feito isso também. Eu falei, caramba. Não, dá um jeitinho. Eu sei que depois de umas 2 semanas eu encontrei ele e falei, aí, vamos sair, vamos. E ele, vum, vum. Falei, caramba, você não trocou ainda um cabo? Faz o jeito certo, compra um cabo, não é tão caro assim. Eu me lembro também que uma vez, um amigo meu, músico, hoje ele mora nos Estados Unidos, né? E na época que ele morou aqui no Brasil, anos atrás, ele estava numa igreja, ele foi convidado por um pastor, acho que Jandira, esses lados dali, para ele tocar na igreja. E o pastor falou, vem que eu vou te dar um salário, uma parte desse salário vai ser como, por exemplo, vou pagar o aluguel da casa, a água, a luz, e a gente dá uma parte para você se manter. Como ele estava desempregado, ele falou, eu vou, e ele mudou para lá. E um belo dia, depois de alguns meses lá,
chegou a Eletropaulo e cortou a energia da casa. E depois que cortou a energia da casa, ele ligou para o pastor. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Acho que esqueceram de pagar a conta de luz aí, cortaram a energia da minha casa. Meu irmão, não tem misericórdia. Irmão, fique em paz, que hoje mesmo eu vou dar um jeitinho. Fique em paz, irmão. E o amigo ficou em paz. E realmente o pastor deu um jeitinho. 6 da tarde ele foi lá, abriu o negócio e fez a ligação clandestina. Deu um jeitinho. Quando ele me contou isso, eu falei, o pastor fez isso? Eu falei, o pastor fez isso. Eu falei, Jesus amado, aonde nós estamos chegando? Né? Esse jeitinho de fazer as coisas, no Brasil, no mundo, as pessoas querem sempre dar um jeitinho. Eu até peguei umas fotos na internet, por exemplo, aqui tentaram dar um jeitinho, né? Tentaram dar um jeitinho aqui em cabos, de ligações. Jesus amado, viu? Tem uma outra também. Esse aqui ele queria um ventilador, né, no teto. Aí ele deu um jeitinho. Esse aqui não tinha como pagar um escapamento novo, ele deu um jeitinho. Esse aqui então, como a tomada do Brasil tem 3, 4 tipos, ele deu um jeitinho também, adaptou. E por último tem esse aqui, que o bote salva-vidas dele, ele deu um jeitinho. Ou seja, os caras dão jeito para tudo. É inacreditável. E o interessante é que quando a gente fala de jeitinho no Brasil é quebrar galho, é subornar, é falsificar, é adulterar. E nós somos o país no mundo que tem mais leis, o país que mais tem leis no mundo é o Brasil, para você ter uma ideia, isso é estatística. E nós somos o país que mais damos um jeito de burlar as leis que existem. Aqui no Brasil é possível você ser jornalista, médico, professor, psiquiatra, psicólogo, qualquer outro tipo de profissional, sem nunca ter feito um curso. É só você ter uma boa lábia, dá-se um jeitinho. Até os políticos dão um jeitinho de não irem presos. A gente vive nesse tempo. E por causa desse jeitinho que tem no Brasil, as pessoas tendem a viver esse jeito. Por exemplo, tem gente que dá um jeitinho de passar no exame do Detran. Aliás, o próprio sistema que existe hoje leva as pessoas a dar um jeitinho. O cara vai lá, estuda, tal, faz a prática, as aulas de prática, de teoria, chega no dia do exame, às vezes ele fica nervoso, comete um erro, o cara já quer. Aí ele fala para ele, ó, tem um jeitinho. Se você quiser. Ah, é? Quanto? R$1.000, R$500. Ah, é? E dá um jeitinho? Não, eu dou um jeitinho. Então tá bom, eu vou pagar, porque eu não tenho como repetir. Estatisticamente falando, irmãos, mais de 60% das pessoas que têm carteira no Brasil deram um jeitinho. Tá? E eu sou réu, confesso, porque quando eu tinha 18 anos, que eu tirei a minha carta, não adianta acusar os outros. O meu pai deu um jeitinho. Porque ele tinha um amigo que mexia com isso, e eu fui fazer o exame, e como eu já dirigia, assim, os carros do meu pai, quando eu fui fazer o exame, eu dirigi do jeito que eu, normal. Quando acabou, o cara falou, você está reprovado. Por quê? Pô, você parece louco dirigindo. Eu falei, não, mas eu dirigi normal. E eu vi que o senhor que foi na minha frente, ele parava, ele botava a mão para fora, assim, dava seta e fazia assim, assado. E eu olhei tudo aquilo e falei, esse velho aí acho que é meio tonto, né? E na hora que eu fui dirigir, eu fiz do meu jeito, ele foi aprovado, eu não. Aí o meu pai falou com o cara, falou, pô, o cara reprovou meu filho. Esse amigo do meu pai, que era um tremendo de um picareta, e pasme você que ele era crente, ele marcou o exame uma semana depois. E eu fui fazer o exame uma semana depois, só foi eu e o mesmo cara. Aí nós demos uma volta, e quando demos uma volta, o cara falou, poxa, meu, por que você não falou para mim que você era filho do coronel? Naquele dia eu já tinha te liberado. E eu fiquei de boca fechada, porque eu não era filho de coronel.
Era filho de pastor. Mas eu fiquei de boca fechada, né? 18 anos, babando para tirar a carta. Aí eu balancei a cabeça, né, tal. O cara, não, dá uma volta ali, já vou assinar, tal. Tirei a carta. 60% hoje, estatisticamente falando no Brasil, gente tirou carta assim, dando um jeitinho. Por exemplo, o cara está na estrada para não ser multado. O cara dá a carteira, o guarda fala, dá o documento. Ele já põe 50 no meio e fala, tá o documento aí. Aí o cara, mas sem dinheiro. Esqueci o dinheiro daqui e tal. Quando o guarda entende, ele já pega. Mas hoje é difícil até fazer isso. Por exemplo, jeitinhos que tem aí no Brasil, aquela famosa mentira branca. Quem já não matou um familiar para ir faltar num trabalho? Eu trabalhei no banco e tinha uma moça lá que ela matou a família inteira quase. Eu fui no enterro da minha avó. Aí na outra semana eu fui no enterro da minha avó, mas a avó não morreu, não, a outra. Sério, estou falando sério, trabalhou comigo no banco. Gente que ia no médico e falava assim, doutor, eu preciso prolongar o final de semana, dá para o senhor dar um atestadozinho aí? Tem lugar da Lapa que até vende. Ok? Eu sei que alguns aqui já fizeram isso. Tem gente que viajava a serviço da empresa e na hora ele botava lá na despesa, ele dava sempre uma aumentadinha. Na hora de tirar a nota, aquela nota, né? Quanto você gastou de combustível? 100? Põe 150. No almoço, quanto foi 20? Põe 35. Amém? Não adianta vocês falar que não, que tem gente que já fez isso aqui, tá? Tem gente até que consegue carteira de estudante para pagar meia. Eu sou estudante. O cara faz 20 anos que saiu da escola, mas tem a carteirinha, está escrito estudante, ele... Enfim, como disse um grande teólogo e psicólogo aqui do Brasil, Lourenço Stélio Rega, eu gosto muito das coisas que ele escreve, ele disse o seguinte, o jeito cria hábitos. O jeito que cria hábitos influencia nossas decisões e acaba se tornando uma lei interior dentro de nós que quer governar as nossas escolhas. Ou seja, de tanto que se faz isso, as pessoas se acostumam a isso. O Brasil está vivendo isso. E se nós espiritualizarmos isso, trazermos para a parte de igreja... Meu irmão, aqui na nossa igreja, eu estava conversando esses dias com o irmão... Aliás, com o pastor Valdemir, segunda-feira passada, a sogra dele faleceu e a gente esteve lá na segunda noite para estar junto com eles. O enterro ia ser no outro dia, não podíamos ir, fomos na segunda noite. E no papo que eu tive com ele, a gente estava falando sobre igreja. E eu falei para ele, hoje não dá, a concorrência hoje é desleal. Lá na nossa igreja a gente só prega o evangelho e ensina a palavra. Agora, tem lugares por aí que a pessoa não consegue esperar, não consegue obedecer a palavra. Está cheio de gente falando o seguinte, vem aqui que eu vou dar um jeitinho. Ah, é? Tem um jeitinho para conseguir a bênção de Deus? Tem. Opa, vem cá que eu tenho uma bala ungida. Você está mal? Você foi na igreja lá, orou, não aconteceu nada? Vem cá que está faltando o sabonete ungido. Você precisa tomar um banho com sabonete ungido para arrancar esse mal olhado da tua vida. Sua casa se vê assombração, se ouve vozes. Vem aqui que eu vou te dar uma vassoura ungida para você varrer todo o encosto. Jeitinho. Está cheio de jeitinho por aí hoje em dia. E, meu irmão, falando de Bíblia, não tem jeitinho na Bíblia. Ou você obedece a palavra, ou você não obedece. Não adianta querer dar jeitinho. Está cheio de gente dentro da igreja querendo dar jeitinho. Eu vou dar um jeitinho de ir para o céu. Irmão, não tem jeitinho para ir para o céu. Para ir para o céu você precisa crer e ser batizado, permanecendo firme até o dia que Jesus voltar, até o dia que você morrer. Não tem outro jeitinho. Mas eu vou pagar
Teve uma época no ano de 1500, 1400, 1500 que uma igreja, ela cobrava em indulto. Assim, o seu parente, ele morreu, e ele não tinha Deus. Olha, tem um jeitinho de mandar ele para o céu. Como? Porque agora ele está naquele lugar chamado purgatório. Então você paga uma indulgência que a gente vai fazer uma oração e vai dar um jeitinho dele ir para o céu. Em 1500 e pouco, Martinho Lutero, que era padre, ele, quando leu a Bíblia, ele falou: não, isso está errado. Não tem esse jeitinho para ir para o céu. E ele foi excomungado, e ele foi perseguido, mas ele lutou e traduziu a Bíblia. Ele era alemão, ele traduziu a Bíblia para a língua alemã e mandou imprimir. Naquela época estava começando a surgir os primeiros impressos. Ele mandou imprimir o Novo Testamento para ele distribuir no seu país, para que as pessoas conhecessem o Deus vivo e o caminho certo para ir para o céu. Porque não tinha jeitinho, tem um caminho. Mas hoje a gente vive nesse meio que a gente vive hoje, a gente vive em meio de pessoas que querem dar um jeitinho para tudo. Não, vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali. E não existe jeitinho para o céu, para as coisas de Deus. Existe jeito. Ou você faz do jeito certo, ou você não faz. Não tem como você fugir disso. Os cristãos do século 21, eles, principalmente os jovens, eles estão vivendo assim aquela luta. Será que eu devo mesmo servir a Deus? Será que vale a pena mesmo eu servir a Deus? Será que vale a pena mesmo eu ir à igreja? Será que vale a pena mesmo eu ser fiel a Deus? Ou depois no final Deus dá um jeitinho e eu vou para o céu? Hoje você vive isso dentro das igrejas. E se você trouxer isso para dentro da Bíblia, na Bíblia teve gente que quis dar um jeitinho, e eu vou usar uma expressão nordestina aqui, se lascou. Entre tantos exemplos que a gente tem na Bíblia, um deles foi o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido para ser rei. Deus o levantou como rei. O povo, na verdade, rejeitou Deus como grande rei, porque eles queriam um rei. Eles viram as outras nações, falaram: as outras nações, todas elas têm rei, e nós não. A gente precisa ter um rei. E quando Samuel ouviu isso, se entristeceu e orou. Deus falou: não, Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Mas tudo bem, vamos dar um rei para eles. E eles vão ter que sustentar esse rei. Eles vão ter que cuidar desse rei. Os seus filhos vão ser parte do exército deste rei. Os seus filhos e suas filhas vão servir a casa desse rei. Vocês vão ter que sustentar ele. Vocês não querem um rei? Então vocês vão sustentar ele. E aí foi levantado Saul, e Saul era um cara que, enquanto ele obedeceu a palavra de Deus, a ordem de Deus, enquanto ele obedeceu, ele governou de uma forma maravilhosa. Só que chegou algumas vezes que, por exemplo, uma vez, a primeira vez que ele acabou desobedecendo, ou acabou tomando uma atitude, ele quis dar um jeitinho. Samuel tinha saído para um outro lugar, eles estavam prestes a guerrear lá com um outro exército, e nessa hora de guerrear, geralmente havia o hábito de consultar a Deus. E para consultar a Deus havia o sacerdote, havia o profeta. E como ele não estava lá naquele momento, Saul teve uma ideia, falou: vou dar um jeitinho. Ele foi, se vestiu e quis sacrificar a Deus para ouvir o que Deus ia falar acerca daquela batalha. A palavra de Deus diz que quando Samuel chegou e falou com ele, falou: o que você fez? Ele falou: não, eu dei um jeitinho, né? Eu fiz eu mesmo aqui a celebração, para ver se Deus falava, porque a gente está prestes a guerrear. E a verdade é que Samuel falou para ele o seguinte, falou: você não tem capacidade nem autoridade, apesar de ser rei, de fazer algo que está especificamente dedicado para outra pessoa. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Aliás, você não devia ter feito isso. Você devia ter esperado, acreditado em Deus, e quando eu chegasse, ou quando Deus agisse, você ia ver. Foi o primeiro erro que Samuel realizou, ou que Saul realizou, tentando dar um jeitinho. Um outro, depois de um tempo dessa questão, o outro erro grave que ele cometeu, eu gostaria de ler com vocês, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos abrir aí juntos em 1 Samuel, capítulo 15.
Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 15, se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir, por favor, reparta a leitura com ele. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 1. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Versículo 3: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 4: então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Versículo 5: Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. 6: depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. 7: Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Versículo 8: capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Versículo 9: mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Versículo 10: então o Senhor falou a Samuel. 11: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. 12: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. 13: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Versículo 14: Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Versículo 15: respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. 16: Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. 17: Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. 18: e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. 19: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Versículo 20: disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. 21: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. 22: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 23: pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria,
e a arrogância como mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Só até aí. Sintetizando rapidamente essa história, não tenho tempo para te falar sobre tudo. Existe uma razão por que Deus mandou destruir todo mundo. Você fala assim, nossa, que Deus cruel, mandou destruir recém-nascido, crianças e tal. Tem uma razão para isso, tem uma explicação para isso. Deus é Deus, em primeiro lugar. Só que Saul, quando ele chegou naquela situação, ele viu o rei e falou, esse rei eu vou levar como um troféu de guerra. Os melhores bois e as melhores carneiros que ele tem, eu também vou levar como um troféu de guerra, para depois eu adorar a Deus. Falou, eu vou dar um jeitinho aqui, separa aí as ovelhas boas, separa os bois bons. Os soldados tinham falado isso com ele, e ele, para ganhar a confiança dos soldados, em vez de obedecer a Deus, ele falou, vamos fazer isso, acho que não tem problema nenhum, dá um jeito aí, separa aí e tal. Deus tinha falado para ele destruir tudo. Deus tinha falado para ele acabar até com o rei e com todas as ovelhas e bois. Mas infelizmente ele rejeitou o que Deus falou. Eu não sei se você leu aqui nas entrelinhas, mas ele inclusive ele vai num monte, ele manda fazer uma estátua dele. Tipo assim, eu ganhei essa guerra. Arrogância. E quando Deus viu aquilo, ele falou para Samuel, eu rejeitei esse cara. Apesar dele ficar ainda muito tempo reinando sobre Israel, ele já não tinha mais a bênção de Deus como ele tinha antes. Meu irmão, antes obedecer a Deus e sua palavra, do que tentar dar um jeitinho na vida. Eu quero sugar desse texto alguma coisa para a gente aprender nesta manhã. Eu quero citar aqui 4 questões vivas, questões atuais, que a gente pode tirar para aprender. Lembre-se, 1 Samuel capítulo 15, 22, está aqui no telão para te lembrar. Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como mal da idolatria. 4 questões que eu quero aqui tratar com os irmãos. Primeiro, namoro. Para quem pensa em namorar, para quem está namorando, seja jovem, seja mais velho, quer reconstruir a vida. Os namoros de hoje a gente sabe muito bem como é. Os namoros lá fora hoje, as pessoas não se respeitam mais. Foi-se o tempo em que as moças se davam ao respeito. Hoje você anda pela rua, você vê as moças com shortinhos que ficam mostrando o seu corpo, mostrando a sua barriga, sensuais, querendo arrumar um namorado. E para quê? Para ter um relacionamento, quem sabe ter um filho e depois o cara tem que assumir ou não, ou tem que sustentar. Os relacionamentos de namoro hoje não existe mais respeito. É claro que ainda existe gente boa, principalmente dentro da igreja. Mas eu estou te falando isso para você tomar cuidado. Porque se você falar o seguinte, não, eu vou namorar, porque se eu não ceder ao rapaz, ele vai embora. Minha irmã, antes ele ir embora e você ficar sozinha e ir para o céu, do que você dar um jeitinho e depois acabar indo para o inferno. Porque tem muitos moços hoje dando um jeitinho. Tem muitas moças hoje dando um jeitinho. Não, eu vou dar um jeitinho. Depois Deus me perdoa. Realmente, se você se arrepender, Deus perdoa. Só que você vai passar pela tua vida por grandes problemas. Escuta o que eu estou te falando. Você vai começar como Saul, sem a bênção de Deus. E olha, meu irmão, eu fiz 2 casamentos essas últimas semanas. Um eu fiz o casamento, o outro nós comemoramos 10 anos. E eu disse para eles, falei, nunca deixe faltar Deus dentro do seu casamento. Porque o dia que faltar Deus dentro do seu casamento, ele vai acabar. Porque o mundo de hoje está acabando com os casamentos. Só que namoro é um negócio puro. É um negócio assim, você vai conhecer a moça. O namoro ajuda a decidir com quem você vai se casar. Por isso que tem namoro. Namoro é pegar na mão. Não é quem namoro de hoje, que a menina já vem, já senta no colo do cara, e o pai e a mãe vê e está tudo bem. Não, longe disso. Namoro é para pegar na mão, é para respeitar, é para conhecer.
o hábito da pessoa. Por exemplo, é cristão, é cristã, ora. Como é que é a oração dele? Já falei aqui outras vezes, vai na casa do cara para ver como é que a casa dele, como é que é o banheiro da casa dele. Como é que é o quarto dele? Cueca pendurada aqui, tênis ali, aquele fedor de chulé. Você já sabe com quem você vai casar. Porque na hora que ele se apresenta para você, ele vem cheirosinho, bonitinho, põe uma bala house na boca, até o bafo some, né? Nossa, que hálito gostoso. É o house que salva, né? Agora depois, no dia a dia, o cara fala bom dia, você, ai Jesus, né? Já vai derrubar. Então, com quem você vai casar? Eu vou namorar para conhecer. Aí o cara fala, escuta, mas se a gente não... Aí não dá, né? Eu não vou esperar para casar. Então, meu filho, tchau. Eu confio num Deus vivo, eu obedeço a sua palavra. Eu sei que esse Deus tem um futuro garantido para mim. Eu prefiro esperar pelo Senhor. Como disse Salomão, espere pelo Senhor e Ele dará vitória para você. Não tem jeitinho para namoro. Tem o jeito certo. E se você quiser viver debaixo da bênção de Deus, o jeito certo é você se guardando. Ah, pastor, mas hoje em dia ninguém se guarda, né? Hoje em dia o cara conhece a mina na esquina aqui, ali embaixo já está entrando no motel. Vamos resgatar, irmãos e irmãs, o jeito da palavra. Respeitar, amar, aprender a amar. Paixão é gostoso, mas um dia passa. O que vai perdurar, como eu falei para um casal que comemorou 10 anos, como eu falei para esses aqui que comemoraram 25, se não tiver o amor de Deus no coração, com o tempo o negócio vai se desgastando, você vai se afastando. Por isso que tem casais hoje que se odeiam. O marido mata a mulher mata o marido. Se você ligar a televisão, você vai ver hoje que tem cara que dorme, ele dorme assim, tipo que nem a Bíblia, orai e vigiai. Tem cara que dorme assim, que ele tem medo da mulher chegar e vice-versa. Tem mulher também que dorme meio assim, né? Vai que esse cara aí. Por quê? Porque não tem o amor de Deus, porque não tem o jeito certo. Começou assim, ó. E do jeito que começou, continua. Toma cuidado. Existe o jeito certo para namorar. É só você ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para ficar te citando muita coisa aqui, mas segunda questão que a gente aprende a obedecer. Vou tocar num ponto aqui que eu sempre que posso falo, finanças. Meu irmão, não existe jeitinho na finança. Não existe jeitinho. Ou você faz do jeito certo ou você não faz. Ou você confia em Deus, ou você acredita que Deus é contigo, ou então você não acredita. Não adianta dar um jeitinho. Não adianta você chegar para Deus e falar assim, ah, Deus, esse mês, eu gastei tudo, Deus, sabe como é que é, né? É tanta coisa. Como eu já falei aqui, e outros já escreveram sobre isso. R$10 na igreja, a pessoa dá com dó, mas no shopping ele dá assim, brincando. Ele não consegue ser um ofertante, um dizimista. E a Bíblia está cheio de versículos que nos remetem a ser fiéis a Deus, a fazer do jeito que a palavra fala. Mas infelizmente as pessoas não têm esse entendimento. Meu irmão, tem uma coisa na tua cabeça. Eu orei há pouco aqui com vocês. E eu gosto sempre de citar isso na oração. Meu irmão, Deus é a fonte. Não adianta você falar assim, eu sou rico porque eu sou bom, porque eu trabalho, porque eu sou capaz. Você só é bom e capaz e tem saúde porque Deus tem tido misericórdia de você. Então tudo que você tem pertence a Deus. Não adianta você falar assim, não, eu vou dar um jeitinho, esse mês eu faço isso, não, mês que vem. Não tem jeitinho, existe Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo disse, e o meu Deus, de acordo com as suas glórias que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, lhes dará tudo o que vocês precisam. É Bíblia, Ele é a fonte. Tudo vem dEle, tudo pertence a Ele. Nada do que existe, não existe porque simplesmente apareceu, existe porque Deus criou. Salomão, o grande sábio, em Provérbios capítulo 8, versículo 20 e 21, ele disse, falando sobre a sabedoria, ele disse, eu ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros.
Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, ou de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, ele disse: Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. E eu já falei sobre isso aqui, eu vou repetir. Meu irmão, você quer ter uma vida financeira abençoada? Pastor, é o que eu mais quero. Não tem jeitinho. Vem aqui, faz um sacrifício. Faz isso. Não, tem Bíblia. Meu irmão, Deus tem prazer em enriquecer os seus filhos. Aí você fala, então por que eu não sou rico? Porque Deus conhece teu coração. Ele sabe que quando você tiver dinheiro, é capaz de você virar avarento, mesquinho, não saber repartir, não saber abençoar. Crente existe para ser abençoador. Eu já falei aqui, crente lagoa só engorda. Crente é para ser que nem rio. A água vem da fonte, passa por ali, continua fluindo. Vem da fonte, passa por ali, continua fluindo. E quando vem as águas da chuva, elas enchem ainda mais, ele continua fluindo. Vem a falta d'água de chuva, a água continua vindo da fonte, passa por ali, continua. Crente tem que ser que nem rio. Por isso que Jesus falou, aquele que crê em mim, rio de águas vivas fluirão de dentro de si. Infelizmente, meus irmãos, a gente vive num tempo de pessoas que não sabem ser um canal de bênção. A gente vê isso pela igreja, tem pessoas que esquecem de abençoar a obra do Senhor. Por quê? Porque não dá. E por que não dá? Não dá, porque eu ganho pouco. Meu irmão, tem uma estratégia que foi dito por pessoas que entendem de finanças. Eles disseram o seguinte: não importa quanto que você ganha, o que importa é quanto te sobra no final do mês. E sabe por que para muita gente não sobra? Porque ele quer sempre dar um jeitinho. Por isso que Jesus, Lucas registrou, capítulo 6, versículo 38. Jesus disse o seguinte: deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, usará para medir vocês. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Promessas de Deus que estão na Bíblia. Mas tem muita gente, meus irmãos, eu já falei sobre isso aqui, eu repito, tem gente que come a semente que Deus dá. Paulo fala sobre isso. Tem gente que Deus supre, e infelizmente ele gasta sementes que Deus dá. Ele gasta, porque o negócio dele é gastar. Às vezes não tem nada para comprar. Ele passa num lugar e fala assim: nossa, olha que tentação, essa televisão, que tentação, essa geladeira, que tentação, esse micro-ondas. Mas você tem condição de pagar? Não, mas eu dou um jeitinho. Aí começa a se apertar, aí começa a passar dificuldades, aí começa a se esquecer de Deus. Porque se você tem vida, se você tem saúde, se você tem condições, foi porque Deus te deu. Amém? Amém. Deuteronômio fala sobre isso. Deus é aquele que te dá a capacidade de produzir riqueza. Não é porque você é o bonzão, não. Está cheio de advogado desempregado. Está cheio de engenheiro desempregado. Está cheio de empresário aí, a empresa dele indo a pique. Então, se você está indo bem, é porque Deus está cuidando de você, Deus está abençoando a tua vida, Deus está se lembrando de você. Então não adianta dar um jeitinho, siga o jeito certo. Provérbios capítulo 21, versículo 20, Salomão escreveu: o homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não. E por quê? Porque ele gasta tudo o que ele ganha. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11, ele fala assim: aquele que supre a semente ao que semeia,
e o pão ao que come. De quem que ele está falando, irmãos? De quem que Paulo está falando, irmãos? Quem que supre, quem que dá a semente? Deus. Amém? Quem que dá a semente? Deus. Ele está falando que tem dois tipos de pessoas. 2 Coríntios 9:10, está aqui no telão, era para estar aqui, tá, né? Amém. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, porque tem dois tipos, tem gente que recebe a semente e semeia, e tem gente que só recebe a semente e come. Então ele começa a passar dificuldades, como Jesus disse, que comer, beber e vestir, se você confiar em Deus, Deus nunca vai deixar faltar na tua vida, então Deus supre com o pão. Agora, também ele diz, esse Deus que dá a semente, ele lhe suprirá, ele multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Você que está justificado por Deus, fazendo justiça. Aí ele diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Era isso que eu queria. Mas para que você vai ser enriquecido de todas as formas? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Felizmente, meus irmãos, as pessoas hoje elas vivem incontentes com aquilo que têm. Elas vivem sempre reclamando. Meu irmão, Deus está comigo, Deus está contigo. Não adianta você querer dar um jeitinho. Siga o jeito da palavra de Deus, obedeça. Deus não quer jeitinho, Deus quer obediência. Seja obediente. Tem gente que não se contenta. Meu irmão, contente-se com o que você tem. Ah, pastor, eu vou ficar conformado. Não estou falando para você ficar conformado. Estou falando para você ficar contente com o que você já tem. Porque tem gente que não tem nada. Mas você ainda tem lugar para dormir, comida, roupa para vestir, trabalho. Mas eu tenho que pegar ônibus. Ainda bem que existe ônibus. Contente-se com o que você tem. O escritor de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ele diz, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Deus não vai deixar você na mão, meu irmão. Tem alguém aqui que confia em Deus? Fala então para essa pessoa do teu lado, se ela levantou a mão, diga assim para ela, Deus nunca vai deixar você na mão, seja fiel. Aleluia. Terceiro ponto aqui, rapidamente, que não tem jeitinho. Eu falei um pouco, agora dei uma introdução quando falei do namoro, casamento. Casamento não tem jeitinho. Casamento ou você é fiel à palavra, ou você é fiel a Deus e a sua esposa, ou ao seu marido, ou então você vai acabar sofrendo. Não tem jeitinho. Ah, eu vou dar um jeitinho. Ah, já que a minha mulher não gosta muito de mim, não quer deitar comigo, eu vou dar um jeitinho de arrumar uma outra. Eu vou dar um jeitinho de arrumar um outro. E tudo bem, fazer o quê? É a vida, faz parte da vida. Não, isso não faz parte da vida. Só se fazer parte da vida do inferno. Porque a vida nessa terra, a Bíblia diz que Deus uniu, então se Deus uniu, fiquem juntos. Aprenda a se relacionar, aprenda a se amar. Aprenda a se respeitar, não tem jeitinho. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. E por que ele falou isso? Porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus vai julgar, irmão. Deus vai julgar, irmã. Você acha que esses caras que andam fazendo o diabo por aí, eles vão escapar? Eles podem até se converter, podem até receber perdão do pecado, que seja assim em nome de Jesus, mas infelizmente eles vão ter que pagar por aquilo que fizeram. Pecado, Deus perdoa, agora a consequência, a pessoa acaba sofrendo. Aliás, eu vou mais longe, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, eu não me lembro aqui onde está, mas está em Provérbios. Salomão disse o seguinte, aquele que adultera, o opróbrio dele nunca se acabará. O que ele quis dizer com isso? Eu sei disso na vida do meu pai, quando meu pai era vivo. Quando o meu pai faleceu, eu comecei a visitar, eu já falei sobre isso aqui, outras igrejas, outros locais, que ele foi pastor e tal, que as pessoas admiravam muito ele, e lembram com saudade.
Eu ouvi de algumas pessoas assim: o pai desse cara era sensacional pregando. O pai desse cara é excelente pregador. Vi milagres dele fazendo. Eu vi acontecer coisas maravilhosas na oração do pai desse cara. Mas esse mais sempre dizia assim: mas ele um dia adulterou. Meu pai infelizmente cometeu esse erro. Então o Salomão disse: cuidado, porque um dia que você adulterar, Deus te perdoa, mas sempre vão ficar lembrando. Você vai ter que conviver com isso. Então toma cuidado, meu irmão, faça do jeito certo. Toma cuidado, minha irmã, faça do jeito certo. Não deixe o diabo querer levar você para dar jeitinho. Por último, a última questão que eu quero falar aqui para encerrar. O diabo levou ou tentou Jesus no deserto. Meu irmão, ou você é cristão ou você não é, irmão. Irmã, não tem jeitinho. Ah, na igreja eu sou de um jeito, lá fora eu dou os meus jeitinhos. Na igreja eu falava esses dias com um irmão, amigo, que inclusive me vendeu um carro. A gente estava conversando, ele disse: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Ele se converteu há alguns anos aí. E ele disse: vou falar uma coisa para o senhor. É difícil, pastor, trabalhar hoje em dia. Quando ela falou assim, hoje em dia, ficou calado, eu falei: eu sei, honestamente, né? É difícil, né? É difícil. Você fazer tudo conforme a lei. As pessoas vêm para você, às vezes te vende um carro, o carro está baleado, te engana. E você tem um coração bom, às vezes quer ajudar e acaba se estrepando. Aconteceu isso com ele algumas vezes, porque ele vendeu o carro para algumas pessoas que são crentes. Ou fez troca e acabou tendo prejuízo. E ele disse: é difícil, pastor. Eu falei: é difícil. Ele falou: mas eu estou falando isso, mas eu não tenho o que reclamar, não. Porque nesse tempo de crise, Deus tem me abençoado muito. Por quê? Porque eu estou fazendo do jeito certo. E esses dias, quando eu encontrei, depois que a gente fez o negócio do carro, ele abençoou a minha vida. Fez um negócio maravilhoso para mim. E eu orei, falei: Senhor, tem misericórdia, abençoa mesmo o teu servo. E 2 dias depois que eu passei lá, ele falou assim: pastor, Deus me abençoou, hein? Depois que eu abençoei o senhor, Deus me abençoou. É mesmo? Ele falou: é. Eu vendi 3 carros ontem. 3, que estava aí parado há 2 meses. Vendi ontem 3. Assim. Eu falei: eu conheço esse Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ser cristão, meu irmão, não é fácil. Não é só da boca para fora. Ser cristão é nascer de novo, é ser regenerado. E quando o Espírito levou Jesus para o deserto, para ele passar 40 dias lá, Mateus capítulo 4, acompanha aqui no telão, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Versículo 9, ele lhe disse: tudo isso aqui eu vou te dar, se você prostrar e me adorar. Versículo 10, Jesus respondeu dizendo: retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quero encerrar falando desse texto, porque o diabo quis dar um jeitinho, né? Ele viu que Jesus estava com fome, falou assim: pô, você está com fome. Realmente eu estou com fome, 40 dias sem comer não é fácil não. Tem um jeitinho, hein? Dá ordem para essas pedras virar pão. E Jesus fala: não, vou fazer do jeito certo. Que a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. Eu posso estar com fome agora, meu corpo,
Mas a unção de Deus, o poder de Deus no meu espírito é tão grande que ele alimenta o meu corpo. Eu não preciso fazer isso. Bom, então tá bom. Tem um jeitinho, então, de você... vamos fazer o seguinte, vou levar você aqui. Aí levou ele lá para cima do templo. Falou, que tal você comandar tudo isso aqui? Que tal você comandar isso? Aliás, faz o seguinte, você não é filho de Deus? Faz o seguinte... Prova a Deus. Prova a Deus. Deus não é o abençoador da tua vida? Você não viu falando isso? Você e o pai somos um? Prova esse Deus. Tem um jeitinho. Faz o seguinte. A palavra diz, e olha como o diabo conhece, né? A palavra diz que se você pular, o grande pai, o grande Deus vai mandar um anjo, ele vai segurar você. Jesus falou, pera um pouquinho. O jeito certo é não tentar a Deus. Eu já falei sobre isso aqui, toda vez que eu falo esse assunto eu lembro de um exemplo. Lá no passado, também em Jandira, num pastor muito amigo meu, na igreja dele, uma igreja assim um pouco mais alta que a nossa, tinha um presbítero da igreja que ele arrastou algumas cadeiras, e ele botou a escada sozinho, e ele estava lá em cima, trocando a lâmpada no somebody love, assim, né? E quando o pastor entrou na igreja, ele falou, irmão, pelo amor de Deus, chama alguém para ajudar, irmão. Perigoso do jeito que está aí. Ele falou, não pastor, não se preocupa não, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme e os livra. Ainda citou a Bíblia. Pastor, pelo amor de Deus. Ele saiu para chamar irmão, quando ele ouve aquele... caiu da escada. Graças a Deus não morreu, não aconteceu nada de ruim. Tem um jeito certo. O jeito certo é você chamar a pessoa, segurar a escada, usar segurança. Não, mandou um jeitinho, é rapidinho. E por último ele leva então Jesus e mostra todo o reino assim, ó, está vendo? Você vai ser o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil. Você vai comandar tudo isso aqui, ó, está vendo? Tudo isso é meu. E eu posso te dar. Só faz uma coisinha, tem um jeitinho de você conseguir tudo isso. Ah é? Que jeitinho que é? Oh, é só você se prostrar e me adorar. Aí Jesus falou, não, eu estou satisfeito com o que eu tenho, meu Deus é maravilhoso. Está escrito que só Ele adorará, então eu só vou adorar o meu Deus. Porque, meu irmão, o diabo está sempre querendo dar um jeitinho de oferecer alguma coisa para você. Para mim também. Está sempre querendo dar um jeitinho. Não, dá um jeitinho aqui e tal. A mina ali, o mino lá, esse dinheiro aqui, ó, bolso aí e tal. Ninguém está vendo. Essas coisas que você está fazendo, ninguém está vendo. Isso aí depois a gente dá um jeitinho. Davi deu um jeitinho, né? E você viu o que aconteceu. Meu irmão, não existe jeitinho, existe o jeito certo. Eu quero encerrar nesta manhã te lembrando, nesse final de ano, faça as coisas do jeito certo. Repito o texto que eu falei há pouco de Salomão, espere pelo Senhor, Ele dará a vitória para você. Deus cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida de você. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, Deus cuida de você. Para encerrar e lembrar aqui, para a gente participar da ceia, cito de novo 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Ou seja, dá para dar um jeitinho? Não. A gente tem que ser fiel. E o diabo vai tentar. E o diabo vai lutar. Mas a Bíblia diz, a Bíblia mostra o jeito certo. A Bíblia diz assim: resista ao diabo. Tem algumas igrejas que dizem assim: resista ao diácono que ele fugirá de vós, né? Mas não, é o diabo, tá? Resista ao diabo e ele fugirá de você. Ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo mostrar assim, ó, tem um jeitinho. Você está passando dificuldade? Tem um jeitinho. Está desempregado? Tem um jeitinho. Você está doente? Tem um jeitinho. Você está querendo ser próspero? Tem um jeitinho, vem cá. Não,
O jeito certo é olhar para Deus e esperar pelo Senhor, pois eu vou esperar pelo Senhor, eu vou depender do Senhor, eu vou confiar no Senhor. Quando Isaac quis plantar, ou antes de plantar, em tempos de seca, ele lembrou, tem um jeitinho, meu pai com o tempo de seca ele foi para o Egito, eu vou para lá. Deus falou, não, faz do meu jeito, fica aí, planta, terra seca, mas eu vou te abençoar. Tá bom, Senhor, eu vou fazer do teu jeito. A Bíblia diz que um ano depois, a cada semente ele colheu 100 por um. Que os filisteus e o povo devem ficar até com inveja dele. Por quê? Para encerrar aqui, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. A única coisa que Deus pede é fidelidade, obediência. O resto, confie, trabalhe, Ele fará para a tua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar.